Christopher Lasch, a nova elite e as velhas massas. Último aviso deixado por Christopher Lasch: há uma nova elite dominante no mundo, distinta da burguesia. Ela não governa pela posse dos meios de produção, mas pelo domínio da informação. Mais ambiciosa que sua antecessora, ela não se contenta em ter poder sobre a riqueza material e a força de trabalho das pessoas, mas quer moldar sua mente, seus valores, sua vida e o sentido da sua vida. Não quer só possuir o mundo, mas reinventá-lo à sua imagem e semelhança. Doa a quem doer, ela chama a isto engenharia social, e como dói. Tal como a burguesia, ela está imbuída de uma falsa consciência, de um discurso que legitima seus interesses em nome do interesse de todos. Mas a burguesia necessitava da ajuda dos intelectuais para criar seu discurso, e os intelectuais, com a infidelidade típica de intermediários, frequentemente mudavam de lado. A nova classe não precisa de intermediários, ela mesma inventa o seu discurso e não corre o perigo de ser traída pelas vacilações de intelectuais de aluguel, pois ela é composta de intelectuais. Estamos em plena tirania da inteligência. Esse aviso é a principal mensagem de A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, o último livro que o sociólogo de A Cultura do Narcisismo deixou preparado algumas semanas antes de morrer. As palavras dos moribundos têm um peso que as outras não têm. As de Christopher Lasch só correm o risco de ser ouvidas com leviandade porque, como todas as do autor, um ensaísta abrou-lido sobretudo por universitários se dirigem àquela mesma faixa de público sobre a qual lançam uma pesada cota de responsabilidade sobre o estado de coisas no mundo. A tese que enunciam não é, à primeira vista, muito diferente da de James Burnion, que em A Revolução dos Gerentes, The Managerial Revolution, 1938, anunciou a chegada ao poder de uma nova classe de executivos e tecnocratas, aos quais a complexidade da administração moderna acabara por conceder um poder maior que o dos donos nominais do capital. Só que na época de Burnion a classe dos gerentes era bem distinta da inteligência universitária. Eles eram os técnicos, os homens de ação que tomavam decisões por motivos pragmáticos, ignorando com soberano desprezo as sutilezas dos intelectuais, a quem chamavam com desprezo eguiades, cabeças de ovo. Os intelectuais, àquela altura contaminados de marxismo até à gema, viam nos gerentes a expressão disfarçada e duplamente odiosa portanto da velha classe capitalista. Fizeram tudo para desmoralizar a tese de Burnion. Quem diria, então, que eles mesmos viriam a tornar-se, por uma reviravolta da história, os protagonistas da Revolução dos Gerentes? A nova classe a que se refere Lasch ocupa no sistema o mesmo lugar dos gerentes de Burnion, mas suas cabeças são feitas a gema, a clara e a casca de puro material universitário. Os intelectuais tornaram-se gerentes. As causas que determinaram essa reviravolta são conhecidas. A administração foi-se complicando mais ainda, precisou de experts em sociologia, psicologia, comunicações e coisas tais e teve de recrutá-los nas fileiras da inteligência. Ao mesmo tempo, os dirigentes empresariais foram tomando consciência de sua posição de virtuais forjadores de uma nova cultura. Os gerentes tornaram-se intelectuais. Somou-se a isto o fato de que a desilusão dos intelectuais com o marxismo fez com que eles desistissem de permanecer como tropa auxiliar de um hipotético proletariado revolucionário e decidissem agir por conta própria. Os gerentes de A se tornaram-se engenheiros sociais, inventores de novos critérios éticos e políticos, que a aliança de um Estado modernizador com o mercado onipresente iria impondo a populações reduzidas ao papel de espectadoras deslumbradas e atonitas. A revolução, esquecida pelas massas, tornou-se ocupação das elites. O livro de Lasch não conta em detalhe essa história de como a nova classe chegou ao poder, mas em compensação descreve e discute abundantemente suas ideias e seus critérios de valor. Estes critérios, que por meio do sistema educacional e da indústria de comunicações se transmitem às massas e vão logo tomando na sua mente a função de dogmas inquestionáveis, inspiram-se na inconcebível mistura de relativismo cultural e absolutismo moral que hoje constitui a fórmula do politicamente correto. A fórmula é extravagante. Os membros da nova elite não veem nenhuma contradição entre exigir a liberdade sexual irrestrita e pedir os severos castigos da lei para um olhar de cobiça eventualmente lançado por um macho ou um par de pernas femininas, nem entre a irrestrita liberdade de palavra e o policiamento repressivo do vocabulário, para extirpar dele todas as expressões capazes de ferir suscetibilidades políticas, raciais, sexuais, etc. Mas a esquisitice da sua forma mentis tem explicação. Para Karl Marx, os pensadores burgueses tendiam a pensar segundo categorias abstratas ocas porque viviam longe do corpo a corpo com a matéria. Lasch estende esse diagnóstico à nova elite. As classes pensantes vivem em um mundo de abstrações e imagens, um mundo simulado, constituído de modelos computadorizados da realidade. A hiperrealidade, como tem sido chamada, distinto da realidade palpável, imediata e física habitada por homens e mulheres comuns. Sua função principal é criar, interpretar e comercializar símbolos, motivo pelo qual um dos estudiosos citados por Lasch, Robert Reich, os denominou coletivamente analistas simbólicos. Daí a tendência deles a imaginarem a realidade como matéria plástica e branda, dócil a toda a engenharia,
sua crença na construção social da realidade. O dogma central do pós-moderno reflete a experiência de viver em um ambiente artificial, de onde foi excluído tudo aquilo que resiste ao controle humano. Os analistas simbólicos têm também a dificuldade de se ajustar aos limites da realidade física, que gastam boa parte de suas vidas em esforços atléticos e dietários destinados a prolongar sua juventude indefinidamente, mas continuam morrendo na mesma faixa de idade das pessoas comuns que se conformam com a inevitabilidade da velhice e da morte. Mas a nova classe não vive afastada só do mundo físico, e sim também das outras classes, muito mais que a velha burguesia. Constatando uma elitização sem precedentes da sociedade americana, Lass escreve, sempre houve uma classe privilegiada, mesmo na América, mas ela nunca esteve tão perigosamente afastada de suas vizinhas. Afastada, em primeiro lugar, geograficamente, encastelada em torres de vidro e em condomínios fechados. Em segundo lugar, culturalmente, a nova classe provém inteirinha de dentro de umas poucas centenas de colégios de elite onde o ensino é infinitamente melhor que na rede de escolas públicas. Em terceiro lugar, linguisticamente, ela domina códigos e informações incompreensíveis à massa da população. E ainda aumenta a distância pelo emprego abusivo dos jargões especializados. Isolados do mundo presente, hipnotizados pelo poder incalculável que os leva a supor que estão no pináculo da civilização, os analistas simbólicos acabam por se isolar também do passado e de sua herança cultural. No auge do seu prestígio intelectual, reverteram àquela espécie de barbarismo que caracterizava, na clássica análise de José Ortega y Gasset, a rebelião das massas. O homem-massa, para Ortega, era o herdeiro presunçoso, ressentido e arrogante que dilapidava o patrimônio penosamente acumulado pelos antepassados, era um menino mimado, o senhorito satisfecho incapaz de reconhecer qualquer superioridade moral ou cultural. Em nome de modas inconsequentes e de utopismos abstratos, esse tipinho atirava ao lixo todos os valores e conhecimentos que já não podia compreender. Querendo melhorar o mundo, só conseguia precipitá-lo de crise em crise. Daí a importância das elites. Segundo o ponto de vista de Ortega, o valor das elites culturais estava na sua disposição para assumir a responsabilidade pelos padrões rigorosos sem os quais a civilização é impossível. Mas agora a situação mudou. Em vez das massas, diz Lass, são as elites que perderam a fé nos valores do Ocidente, ou no que resta deles. Para muitos, o próprio termo civilização ocidental lembra agora um sistema organizado de dominação que se destina a reforçar a conformidade com os valores burgueses. Todos os hábitos mentais do homem-massa hoje caracterizam melhor as camadas mais altas da sociedade do que as classes mais baixa ou média. Ortega, em suma, ouviu o galo cantar, mas não previu onde ele iria cantar no dia seguinte. Que pensar de tudo isso? A importância e o valor dessas análises são evidentes. Resta avaliar sua atualidade. A muitos elas parecerão ousadas e intrigantes no seu ineditismo. Parecerão assim sobretudo àqueles que ainda estão presos a uma visão marxista das classes e ideologias, para o que não é preciso ser marxista em tudo mais, é claro. Mas, assim como o diagnóstico de Lass parecia igual ao de Bourdieu, sendo diferente, também parece diferente do de Ortega, sendo igual. Pois Lass, como quase toda a intelectualidade fora da Espanha, excetuando-se uns poucos estudiosos de assuntos hispânicos como Ernst Robert Curtius Leo Ortega muito mal compreendeu tão somente por La Rebelião de las Masas uma coletânea de artigos sem sentido completo em si mesma, como avisara repetidamente, e inutilmente, o próprio autor. Nem sequer folheou o restante das obras do filósofo, onde se encontram os antecedentes e a continuação do seu argumento. Ali poderia descobrir, por exemplo, que a distinção que Ortega faz entre elite e massas não tem sentido socioeconômico, mas apenas psicológico e ético, inspirada, como é, na doutrina hindu das castas e do Dharma, que os termos da sociologia ocidental não traduzem, a homens de elite entre os proletários e homens-massa na classe dominante. Poderia descobrir, pior ainda, que por massas Ortega entendia designar especificamente como se lê com todas as letras em Espanha vertebrada, de 1923, las masas con mayor poderio, las de la classe média y superior, principalmente as massas de estudantes que lutavam as universidades, isto é, os futuros gerentes guiados da análise de Lass. Em Misión de la Universidade, um texto quase contemporâneo da Rebelión, Ortega deixava muito claro que o novo bárbaro a quem chamava massa era principalmente el profissional mas sabia que nunca, pero más inculto também, el engenheiro, el médico, el abogado, el científico. A análise de Ortega é de 1928. Permaneceu desconhecida do mundo, soterrada sob a falsa conotação atribuída quase que universalmente ao seu termo massas, a ponto de haver desde então duas imagens de Ortega, um Ortega de centro-esquerda, na Espanha que o leu, um de extrema-direita, no resto do mundo, que leu seus intérpretes. Ao mundo não hispânico, as análises de Lass parecerão coisa inédita. Mas nós, no Brasil, não podemos apelar a essa desculpa esfarrapada de que não somos espanhóis. Aqui, a rebelião das elites já foi diagnosticada, há 5 décadas,
pelo historiador e crítico austro-brasileiro Otto Maria Carpox, que ler Ortega muito bem. Num ensaio memorável, e injustamente esquecido, publicado no volume A Cinza do Purgatório, Rio, Casa do Estudante do Brasil, 1942, sob o título A Ideia de Universidade e as Ideias das Classes Médias, ele atribuía o fenômeno do barbarismo revolucionário sobretudo ao proletariado intelectual, que as universidades despejavam anualmente no mercado para irem formar a nova classe média ascendente. É uma criança, essa nova classe média, mas uma criança perigosa, cheia dos ressentimentos dos de classes, furiosa contra os livros que já não sabe ler e cujas lições já não garantem a ascensão social. É uma descrição quase literal das hordas de filhinhos de papai que hoje exigem na Universidade Americana a retirada de Shakespeare e Homero dos currículos e sua substituição por literatura não colonialista, não machista, etc. Mas não desprezemos o último aviso de Christopher Lasch, por atrasado que tenha vindo. Pois a decadência intelectual norte-americana foi muito mais fundo do que ele imaginava. Ela chegou a contaminar seu próprio crítico mais lúcido. Se não fosse assim, ele não dedicaria tantas páginas ao exame meticuloso de ideólogos de segundo time, de importância meramente local, ao mesmo tempo que se omitia de lançar um olhar mais atento ao filósofo mesmo em que seu livro se inspira como ostensivo pendant pós-moderno de La Rebelión de las Masas. Nem sacrificaria aos ídolos que desmascara, ao acrescentar metodicamente à palavra homens, quando empregada com o sentido de humanidade, a ressalva cautelosa, e mulheres. Nem sugeriria, como remédio ao mal que diagnostica, um retorno à tradição do pragmatismo de Weyne, uma tradição que, depreciando a noção de verdade objetiva, em prol do mero consenso útil, muito fez para debilitar a mente americana em gerar o atual estado de coisas. Por essas fraquezas, e sobretudo pela tendência incoercível de atribuir provincianamente a tudo o que se passa nos Estados Unidos uma significação universal, a obra de Lasch é ela mesma, até certo ponto, um sintoma da situação que descreve. Mas essa situação é tão deprimente, do ponto de vista intelectual, que no meio dela chegou a ser um feito notável que alguém atinasse finalmente com a realidade social que Ortega diagnosticara em 1928 e o nosso Carpox em 1942. E se é um proveito indiscutível do livro de Christopher Lasch, é que, tanto por aquilo que o autor revela da fragilidade alheia quanto pelo que deixa transparecer da própria, ele pode ajudar a extirpar do leitor qualquer deslumbramento caipirante a vida intelectual no chamado Primeiro Mundo.